Deus abençoe meus amigos, meus irmãos, meus alunos, tudo bem? Estamos aqui para retomar as nossas aulas e o assunto que nós estávamos seguindo era as 7 festas bíblicas, as 7 festividades encontradas na Bíblia. Porém, para que possamos dar andamento, continuidade nas nossas aulas, primeiro entendemos que é importante que nós venhamos aprender o calendário judaico. Não somente o calendário judaico, mas também aprimorar nosso conhecimento quanto ao nosso calendário. Então, o nosso tema já está aqui na tela, calendários, né? Tanto o calendário judaico quanto o nosso calendário. Vamos lá? Então, eu faria uma pergunta para vocês. Quem poderia me responder qual é o nome do nosso calendário? O calendário que nós utilizamos hoje. Vocês já pararam para se pensar qual que é o nome desse calendário? Pois bem, o nome do nosso calendário, o calendário que a humanidade utiliza hoje, se chama calendário gregoriano. Um nome um tanto diferente, não? Mas por que ele leva esse nome? Gregoriano, né? Um nome um tanto interessante. Da onde vem esse nome? Qual que é a origem dele? Então nós vamos entender que esse calendário leva o nome do Papa Gregório XIII, que em 1578 ele mudou o calendário. Então, um Papa católico fez a alteração do calendário e desde 1582 nós adotamos esse método de controle, né, e contagem dos dias, meses e anos de acordo com esse Papa Gregório. Mas agora eu lhes faço outra pergunta. Qual o calendário que o mundo seguia antes do Papa Gregório XIII mudar o calendário? Quem sabe? O calendário se chamava anteriormente, antes de se chamar gregoriano, se chamava calendário juliano. Muito bem, eu tinha um calendário antes. Brincadeira. Calendário juliano que Júlio César havia criado. Então, nós vamos ver que o calendário que nós seguimos hoje é um calendário estritamente católico, pois foi criada por um papa. Então, nós vamos ver que existem muitas diferenças entre o calendário que nós possuímos e o calendário judaico, o calendário bíblico. Quais seriam as principais diferenças entre o calendário judaico e o calendário gregoriano, o calendário que nós seguimos? O que vocês acham que pode haver de diferente entre os dois? Nós vamos ver que a contagem de anos é feita de uma forma muito diferente. Então, nós vamos ver que no calendário gregoriano, esse calendário ele conta os anos desde o nascimento de Jesus Cristo. Que ano nós estamos? 2024, muito bem. Por isso que nós vamos encontrar, vocês estão indo à escola, vocês vão ver datas, vocês vão aprender história, que existe uma divisão nos anos. Nós vamos ver as siglas aparecendo entre AC, DC. Anos que levam a C foram acontecimentos antes de Cristo. E os acontecimentos que levam a DC foram depois de Cristo. Vamos ver que, pelo calendário gregoriano, Jesus zerou o tempo de contagem no mundo. Então, zerou e começou a contar novamente. Então, nós vamos ver que nós estamos 2024 anos depois de Cristo, certo? Se o calendário gregoriano conta a partir do nascimento de Jesus Cristo, de que forma o calendário judaico conta então? Vamos ver que o calendário judaico, eles têm a contagem feita a partir da criação. Eles acreditam que eles contam desde a criação de Adão, né? Segundo a tradição deles. Nós estamos no ano de 2024, mas os judeus, eles, segundo a contagem deles, eles estão no ano 5784 depois da criação. Uma outra e grande diferença que nós vamos observar é que o calendário judaico ele segue as festividades bíblicas.
Então o calendário deles é baseado, dividido em relação às 7 festas que nós estamos estudando. Já o calendário gregoriano que nós seguimos, ele segue as festividades católicas. Então por isso nós vamos à escola agora, nós estamos no mês de junho. Então nós vamos ver as escolas, empresas e tudo mais celebrando o quê? A festa de São João, festa de São João Batista. Nós vamos ver como eles introduzem esses tipos de festas com comidas, músicas, fogo. São rituais, são cultos, são adorações. Por isso tudo de uma maneira muito disfarçada. Então nós vamos ver que quando nós chegarmos em outubro vai ter um dia que as crianças gostam muito, né? Que elas pensam que é o dia da criança, mas vamos ver que é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Então são todos os nossos feriados são praticamente católicos. Por quê? Lembra? O Papa que criou, o homem que criou esse calendário, fez essa alteração, era um Papa. Então as festividades que acompanham esse calendário são todas católicas. Lembre? O calendário judaico segue as festividades bíblicas. O nosso calendário segue festividades católicas. Então nós vamos entender que essas diferenças e reconhecer a maneira como os dias e meses são contados em ambos os calendários. Certo? Vamos prosseguir? Como se contam os dias? Hã? Então, para aprender como se contam os dias, nós precisamos aprender quando o dia começa. Que horas o dia começa para nós? Né? Que horário que nós podemos dizer que já é um novo dia? Alguém pode me dizer? Depois da meia-noite, certo? Quando chega até meia-noite, uau! Aí vem um novo dia para nós, certo? Então, quando chegamos à meia-noite de sábado e passou um segundo, nós já estamos no domingo, já estamos num novo dia, mas nós vamos ver que para os judeus é totalmente diferente. Para nós, a partir da meia-noite, mas para os judeus, eles celebram um novo dia, eles iniciam um novo dia depois das 18 horas da tarde, quando o sol escurece. Mas por quê? Agora nós vamos entender quando Deus lá em Gênesis ele estipula o dia. Nós vamos ver que quando vamos lá para Gênesis 2, nós vamos ver Deus contando os dias e ele vai dizer: foi tarde e manhã do segundo dia, foi tarde e manhã do terceiro dia. Então nós vamos ver que o dia iniciava no final da tarde até o outro dia. Então foi tarde e manhã, diferente para nós que foi manhã e tarde. Então nós vamos ver que os judeus contam os seus dias como Deus estipulou lá em Gênesis, certo? É importante que vocês tenham suas Bíblias em mãos e possamos ir lá em Gênesis e ler as Escrituras, certo? Vamos até Gênesis 1, vamos ver a criação e vamos entender e encontrar ali como Deus estipulou a contagem do dia, da tarde para amanhã, certo? Então, sabendo que o dia para um judeu começa depois das 8 horas, agora precisamos saber como é que se contam as horas. Alguém lembra como é que as horas são contadas para os judeus? Acho que a gente já estudou isso há um tempo atrás. De que forma eles contam? Vamos lá então. Nós vamos ver que para os judeus eles contam as horas com os números, né? Primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora, são as horas claras do dia. Por que horas claras? São as horas que o sol está presente. Então, eles começam a contar as horas a partir do momento que o sol chega. E o sol chega próximo das 6. Então, quando chega às 7 horas da manhã para nós, lá para eles foi a primeira hora.
Diferente de nós, né? O nosso dia começa à meia-noite, então a gente conta a primeira hora como sendo 1 hora da madrugada, 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada. Mas eles não contam assim. A primeira hora para eles é como se fosse 7 horas da manhã para nós. Então a segunda hora é 8 horas da manhã. Tá vendo? Eles contam as horas que eles teriam de utilidade, que eles poderiam trabalhar, que eles poderiam servir a Deus. Então, nós vamos ver que nós vamos encontrar em diversas escrituras. Eu gostaria que vocês lessem, principalmente Marcos capítulo 15, para falar da crucificação de Jesus Cristo. É onde nós mais encontramos detalhes dos horários, do tempo que Jesus ficou crucificado, da hora que a terra entrou em trevas. Então, que vocês leiam e descubram. Vão lá em Marcos capítulo 15 e descubram que hora Jesus foi crucificado. Nós vamos ver que na Bíblia nós não vamos encontrar que Jesus foi crucificado 9 horas da manhã, lembra? A Bíblia é um livro oriental, então nós temos que aprender a ler ela de acordo com como Deus havia estipulado. Então nós vamos encontrar que Jesus foi crucificado a qual hora? A terceira hora do dia. Aí nós vemos aqui e sabemos que a terceira hora do dia é 9 horas da manhã. Então, fica a lição. Vocês têm que ir lá e descobrir que hora que a terra ficou em trevas, que hora que Jesus rendeu o Espírito, beleza? Vão até Marcos e descubram. Então, quando chega aqui na hora 1/10, que são as 17 horas da tarde, e ela vai fechar até as 18, como é que se conta as horas da noite? Porque se não se conta mais de forma numeral, de que forma elas vão ser contadas? Ah, pois bem, são contadas através de vigílias. Então a noite é contada através de vigílias. Existem duas formas de contagem. Os judeus contavam a noite através de 3 vigílias, né, dividida em 4 horas cada uma. Então, se nós temos 12 horas escuras, 3 vezes 4, 12. Mas os romanos contavam 4 vigílias com 3 horas cada uma. Por isso que no livro de Mateus nós vamos ver, porque Mateus trabalhava aos romanos, lembra? Ele era um publicano, um cobrador de impostos. Então, no Evangelho de Mateus, nós encontramos com 4 vigílias, mas os judeus contavam com 3 vigílias, certo? Chegou 17 horas da tarde, fechou às 18, começa a se contar a primeira vigília, das 6 da tarde às 10 da noite. Então vem a segunda vigília, das 10 da noite às 2 horas da manhã. Então vem a terceira vigília, das 2 da manhã às 6 da manhã. E quando chegasse às 7 horas da manhã, como se contava? A primeira hora do dia. Muito bem. Então, já aprendemos como se contavam os dias, como se contavam as horas. Agora precisamos aprender os meses. Como se contam os meses? Quantos meses tem o calendário? Quantos meses então tem o calendário gregoriano e judaico? O nosso calendário, alguém lembra quantos meses tem? 1, 2, 3, 4, 12. Muito bem. Ambos os calendários, tanto o nosso quanto o judaico, possuem 12 meses. Mas agora, vocês já repararam que nos nossos meses a quantidade de dias varia? Fevereiro tem 28, um dia tem 30, um mês tem 30, outro tem 31. No calendário judaico, os meses possuem 30 dias, algo próximo disso, né? Da 29 ponto alguma coisa. São todos iguais, com a mesma quantidade de dias. Mas por quê? De que forma isso acontece? Nós vamos ver que no calendário judaico, o mês é contado a partir do ciclo da lua, né? Quero que vocês voltem lá em Gênesis 1,14. Pois pensem bem, como que antigamente eles saberiam que dia eles estavam no mês, que mês eles estavam? Porque lembre-se, se você fosse um judeu, lá atrás do Antigo Testamento, você teria que saber quais eram os dias das festas. Porque tinham festas que você tinha que comparecer à presença de Deus,
Mas se você não tinha um calendário, como é que você ia se localizar? Por isso que lendo Gênesis 1,14 você vai entender. Deus colocou no céu o sol e a lua. Eles serviram de sinais, tempos, dias, anos. Então o calendário deles era olhar para a lua. Por isso que no calendário judaico os meses são contados pelo ciclo da lua. Então, quando o, a lua ia chegando à fase minguante, contava-se um período e ela chegava na lua nova. Quando a lua se tornasse nova, se inicia um novo mês para os judeus. Então eles sabiam, se eles quisessem olhar para o calendário, eles olhariam para o céu e olhariam em que fase da lua eles estavam. Então eles saberiam o mês, o dia, a hora. Legal? Muito legal, né? Então, agora, sabendo que são 12 meses, tanto no nosso calendário quanto no calendário deles, quais são esses meses? Hum? Então, vamos lá. Aqui estão, aqui estão, na parte externa, os meses judaicos e na parte interna, os nossos meses do calendário gregoriano. Agora vocês vão entender que existe uma diferença. O mês judaico, ele começa na metade do nosso mês e termina na metade do nosso outro mês. Então ele ficou no meio. Então, enquanto começa um mês para nós, quando chega na metade, começa outro para eles. Quando para nós começa um, chega na metade, termina um para eles e começa outro. Legal? Então, no centro estão os nossos meses, na parte externa estão os meses judaicos, começando por qual? Por Nissan, o primeiro mês do calendário judaico. Quero que vocês gravem algo aqui. Antes do cativeiro babilônico, os meses judaicos eles não tinham nomes. Esses nomes que nós estamos vendo aqui, eles foram dados depois do cativeiro babilônico. Por isso que nós vamos ver meses com nomes Elu, Tamuz, que eram deuses babilônicos. É? Então esses nomes foram dados depois do cativeiro babilônico. Antes eles contavam primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Beleza? Depois do cativeiro babilônico, eles receberam esses nomes, começando por Nissan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elu, Tishrei, Reshvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar. Legal? Vocês podem treinar. Vou deixar um link para vocês treinarem a pronúncia desses nomes, né, desses meses. A minha pronúncia não foi a 100%, mas para que vocês possam aprender a falar os nomes dos meses judaicos. Legal? Agora, conhecendo os meses, a forma de contagem dos meses, as horas, agora nós vamos entender em que mês as festas ocorriam, em que mês eles começavam, em que mês terminavam, em que dia começava, em que dia terminava. Agora nós estamos aptos a entender o funcionamento das festas, o quão importante era saber a data, o dia, a hora exata. Tá bom? Vamos parar por aqui? Deus abençoe cada um, refaça suas lições, volte nas escrituras, dedique-se um pouquinho mais. Tá certo, pessoal? Deus abençoe cada um.